Existe um mundo de yokai em que todos provam sua existência apenas através de sua força. Yokai são criaturas míticas da mitologia asiática, podem ser chamados de demônios. Para um homem tudo nesse mundo parecia muito simples, já era assim há muito tempo. Porque desde o nascimento, ele foi o maior e mais forte entre os outros yokai.m. Foi ele quem se proclamou o Senhor da Montanha do Reino Humano com base em sua força. Na batalha seguinte, o inimigo revelou-se mais forte que o homem e conseguiu deitá-lo sobre as omoplatas. Ele pisou no peito do chamado governante enquanto estava deitado no chão e cuspiu sangue. Ele se vangloriou ao desafiar o adversário para uma luta, dizendo que não iria recuar, mas agora, quando eles brigam, ele se torna um covarde e foge. O cara era uma raposa de 9 caudas e repetiu pela terceira vez que você não deveria mostrar suas presas na frente de outras pessoas como ele. Era como se o homem não tivesse orgulho de um tigre porque ignorou seu aviso. A raposa duvidou que havia uma razão pela qual ele deveria ter poupado seu oponente. Tudo o que aconteceu deixou o homem furioso e chamando o inimigo de raposa bastarda, ele se transformou em um enorme tigre. A raposa acreditava que não havia nada de assustador nisso, porque quando você aumenta seu corpo, ele simplesmente fica com mais carne. Portanto, sem vacilar diante da enorme fera, a raposa começou a atacá-lo, ao que ele nem teve tempo de responder. Ele não tinha o que temer, pois o cara era a raposa mais forte, chamado Eonho, e tal briga não era nada. Ele também era o chefe da raposa yokai e o rei do reino desses demônios, mas isso aconteceu, pode-se dizer, por acidente. Na verdade, Eonho não tinha intenção de se tornar rei, mas isso aconteceu depois de uma batalha. Ele foi proclamado governante depois de derrotar o bastardo forte. Era um dragão que perseguia a raposa yokai por 500 anos e era irritante por voar acima de sua cabeça. Nas horas vagas, ele descansava e dormia em seu chamado trono, mas era perturbado. Depois de se tornar rei, representantes de diferentes nações começaram a incomodá-lo constantemente. Um dia, um velho veio até ele, acordou o cara e levantou a questão lógica de quem ele era. Ele acabou por ser um seguidor do Dharma, um monge do reino humano, e estava claramente zangado com alguma coisa. O velho começou a mostrar a raposa, chamando-o de canalha, pois o cara nem sabia quanto mal o yokai havia causado à humanidade. Enquanto eu ouvia tudo isso, outra raposa apareceu por trás e contou um pouco sobre o homem que havia vindo até eles. Este humilde monge derrotou 12 yokais com seus estranhos gestos, que ele chamou de artes marciais. Naquela época, não havia fronteira entre seus reinos, então os yokai frequentemente visitavam as pessoas e causavam problemas. Eonho parecia cansado, sua cabeça latejava só por causa dos problemas no reino yokai. Ele não se importava se o monge pegasse o yokai causando problemas, se ele o matasse ou o poupasse. Portanto, a raposa desejou tudo de bom ao velho modesto e foi embora, o que causou indignação no homem. Ele considerava o rei um bastardo irresponsável e veio ao reino dele justamente para obter uma resposta diferente. Eonho não achou isso irresponsável, só que o problema era menor e trivial, então ele não tinha interesse nisso. O monge ficou furioso e decidiu fazer exatamente o que a raposa lhe disse, então assumiu uma postura de combate. A raposa, sem virar a cabeça para o velho, olhou para ele, percebendo que agora começaria a atacar. O homem atingiu com toda a força o local onde o rei estava com seu cajado, mas a raposa conseguiu se levantar no ar. Nesses segundos, Eonho conseguiu avaliar a força física e a velocidade do velho e percebeu que eles não eram inferiores aos yokai. O cara viu artes marciais pela primeira vez, mas elas não o impressionaram particularmente. Ele continuou a olhar para o homem com olhos sonolentos. Neste momento, o monge fez o possível para prejudicar de alguma forma o rei e atingiu todos os lugares que pôde. Ele pode ser forte no mundo humano, mas para esta raposa ele nada mais é do que uma formiga brincando em sua perna. Eonho estava cansado de perder tempo com ele e simplesmente bateu no peito dele na hora do próximo ataque. Tudo que o velho teve tempo de fazer foi se surpreender com a facilidade com que o cara atingiu o ponto de impacto, contornando todos os seus ataques, sem sequer se esforçar. Após esse golpe, o monge voou para muito longe. O yokai claramente não calculou a força de seu ataque. Ele não sabia que seria tão difícil acertar alguém sem matá-lo, mas o cara não o queria morto. O velho bateu em uma árvore e caiu embaixo dela, perdendo a consciência. A segunda raposa perguntou ao rei se valia a pena acabar com ele. Mas Eonho não viu sentido em matar o inseto que rastejava sob seus pés, e tendo terminado o trabalho, voltou calmamente. Foi assim que o rei yokai acabou salvando sua vida e mandando de volta ao reino humano. Mas parece que este monge tolo enlouqueceu, porque voltou ao rei,
apenas 15 dias depois. Ele esperava que hoje eles terminassem o que começaram com o Vil Yokai. Ele até levou consigo um camarada chamado Jian Sambon. Eles decidiram que poderiam atingir o cara com energia Yin e Yang, mas falharam novamente. Enquanto Eunyo estudava suas artes marciais, apenas um pensamento lhe veio à mente. Se eles pouparem e os mandar de volta, eles retornarão com mais pessoas. Mas isso não deveria acontecer, então ele não teve escolha senão matá-los. Usando suas caudas, ele agarrou seus pescoços e começou a apertar, sufocando-os. No final, ele simplesmente se certificou de que não seria mais perturbado. Os velhos precisavam recuar, levando em conta a força do inimigo. Depois que a raposa terminou com os homens, ele simplesmente bufou na direção deles e foi descansar. Mas, inesperadamente, atrás dele ele ouviu a voz de uma garota que tentava gritar para o irmão. Eunyo virou-se surpreso para os homens e viu sua irmã debruçada sobre o monge. A raposa sempre se considerou um yokai de sangue frio, mas por algum motivo, essa imagem despertou nele sentimentos incomuns. Ele olhou para eles com os olhos arregalados, o que era incomum para ele, porque mesmo na batalha ele estava o mais relaxado possível. Ver as lágrimas de sua irmã mais nova como excrementos de galinha o fez se sentir muito mal por algum motivo. A menina enterrou esses velhos, colocando uma coluna em seus túmulos e continuou sentada ao lado deles. Já se passou uma semana desde a morte deles e ela ainda não saiu de casa e nem bebeu água. Eunyo deu à segunda raposa a tarefa de descobrir por que ela não voltou ao mundo humano enquanto ele mesmo a observava. Ele seguiu as instruções do rei. A julgar pelo que ouviu dos ratos, a vida dela dependia completamente do irmão. Mas este monge teve muitos inimigos durante sua vida, então a raposa percebeu imediatamente que morreria se retornasse ao seu mundo. A raposa acreditava que também seria difícil para ela sobreviver no mundo yokai se permanecesse nele. Mas o rei acreditava que, nesse ritmo, ela morreria de fome antes que o yokai chegasse até ela. Eunyo teve pena da garota e trouxe comida humana familiar. Ela precisa comer bem e viver feliz para que a alma do irmão mais velho descanse em paz. Ficou claro pelos lábios da menina que ela estava desidratada. Suas olheiras denunciavam seu cansaço e fome. Se ela acha difícil viver onde quer que vá, então não há nada de errado com a ideia de mantê-la ao lado do rei pelo resto da vida. Felizmente, ela parecia entender suas intenções e circunstâncias, talvez porque não tivesse outra escolha. Talvez seja por isso que ela aceitou a oferta dele de viver no mundo dos yokai sem hesitação. Dia após dia ela vivia e rapidamente se adaptava entre os cruéis yokai e cavalgava calmamente em raposas. Ela parecia feliz e calma, especialmente se você se lembrar de como ela ficou após a morte do irmão. O rei yokai Eunyo se apaixonou perdidamente por seu lindo rosto, sua serenidade e simplicidade. Mesmo de longe, olhando para ela, ele sentiu uma paz que nunca havia experimentado em toda a sua longa vida. Mas um dia sua calma foi violada, ele foi substituído pela raiva, ele viu algo que não queria e não esperava. Sua amada foi enforcada numa estaca, espancada e perfurada por muitas lanças. Sua subordinada, a raposa cinzenta, sentiu-se culpada pelo ocorrido, não conseguiu protegê-la. Ele acreditava que deveria ter cuidado com aqueles canalhas que vinham prestar homenagem ao rei. Lamentava que seu descuido tivesse trazido infortúnio à jovem tão querida por Eunyo. A raposa, ouvindo seu assistente, ficou em silêncio sobre o cadáver de sua amada com amargura nos olhos. A última vez que a raposa olhou para a menina, ele a amava muito e queria vingar sua morte. Encontrou o rato de que seu assistente falava, gritou que estava apenas cumprindo ordens e não participou. Mas Eunyo não o ouviu e tratou-o sem piedade, porque esse desgraçado sabia de tudo e não fez nada. Então o rei encontrou um lobo que, como o anterior, deu desculpas de que tinha boas intenções. Alguém disse a ele que conhecia o irmão dela, mas o cara não deu ouvidos a esse desgraçado e tratou com ele. Esse canalha se envolveu involuntariamente na morte da garota, após o que Eunyo foi para o próximo culpado. Foi um javali enorme que achou errado a raposa bastarda proteger uma garota humana. Ele tentou humilhar a raposa, sem entender por que alguém como ele foi feito rei dos yokai, mas não o ouviu. Ele era uma espécie de aberração corajosa e destemida, mas o cara lidou com ele de uma só vez, como com todos os outros envolvidos. Qualquer pessoa envolvida na morte dela, mesmo as pessoas próximas a ele, não conseguiu escapar de sua ira. O sangue dele se espalhou por todo o reino yokai, sem ter tempo de secar nem por um momento. O rei Eunyo erroneamente acreditou que se sentiria melhor se matasse todos eles. Mas seu coração ainda está cheio de indignação e continua batendo furiosamente. Ele só está cansado, está farto dessa vida. Enquanto o cara avaliava a situação e pensava em sua vida,
algo brilhou na poça de sangue. Primeiro apareceu um pequeno brilho, que surpreendeu a raposa pelo seu inesperado. Um lótus começou a crescer e florescer de uma grande poça de sangue. O cara adivinhou o que significava. Ouviu-se uma voz dizendo que era uma brincadeira infantil que só as criaturas celestiais eram capazes. Ele se virou para o rei, perguntando se ele era o imortal Ludon Bin ou Neza. Mas se ele veio incomodar Eonho, então já era tarde demais, como ele podia perceber, e o cara não queria mais ver derramamento de sangue. Portanto, ele pediu ao Lótus que se escondesse. De qualquer forma, nada poderia ser consertado e certamente não iria piorar. De repente, uma luz muito forte começou a brilhar no Lótus. A raposa até semicerrou os olhos e tentou cobrir a luz com as mãos. Esse algo começou a levantá-lo bem alto no céu. Eonho definitivamente não esperava por isso. Naquele momento, quando o rei entrou em desespero e perdeu a vontade de viver, tendo pena dele, isso ainda lhe ocorreu. Foi uma criatura que ajuda todas as coisas vivas neste mundo a não se perderem. Geralmente ele era chamado de Tathagata, a personificação material do Buda absoluto em qualquer um dos mundos. Uma criatura várias vezes maior que o cara sugeriu que Eonho desistisse de sua identidade yokai e se tornasse humano. Lismo olhou para a divindade com raiva, considerando sua proposta muito estranha. Seu primeiro pensamento foi que ele estava falando bobagem, mas a raposa ainda pensava nisso. Depois disso, ele percebeu que poderia evitar a vida chata de um yokai e não encontrou um único motivo para a recusa. Eonho ainda pensava em suicídio. Talvez viver como humano fosse ainda melhor. Voltando-se para o grande Tathagata, a raposa desesperada tentou transformá-lo em humano. Mas nem tudo foi tão simples. Não foi à toa. O rei dos yokai teve que cumprir uma condição. Para fazer isso, durante 1000 anos, ele deve expiar seus pecados e praticar boas ações. Claro que Eonho não gostou, não queria lidar com essa bobagem por tanto tempo. Mas apesar de sua insatisfação, ele ainda aceitou suas condições, ainda não tinha nada a perder. O cara achou que para um yokai imortal esse tempo não é nada, pois a vida é, portanto, eterna. Depois que o acordo foi cumprido, já se passou 1 ano, todo esse tempo ele vem praticando boas ações. Mas depois desse período, ficou claro que não era tão simples quanto ele pensava. 1000 anos começaram a parecer muito tempo. Ele decidiu contar os anos, mas muitas vezes a ideia de desistir passou pela sua cabeça. Ele não sabia se estava tudo bem para ele trocar uma vida de 1000 anos de um yokai por uma vida humana que não chegava nem a 100. Os anos passaram, ele continuou a contá-los com pedras e a cumprir os termos do acordo. Pensando no acordo deles com o Tathagata como uma questão de orgulho, felizmente a raposa pôde suportar todas as dificuldades e pensamentos que lhe vieram à mente. Finalmente, esses 1000 anos se passaram e algo apareceu novamente para ele, elogiando-o pelas muitas boas ações que ele conseguiu fazer. Em primeiro lugar, seus esforços para evitar ataques de yokai a humanos, seu mérito mais valioso, beneficiaram toda a humanidade. Eonho agradeceu ao máximo pelos elogios e agora tinha que viver uma vida humana. Portanto, ele precisava doar o que não precisaria como pessoa. O Tathagata estendeu sua mão enorme para a raposa para tirar sua coisa desnecessária. O cara, sem hesitar, percebeu que não precisaria disso na vida humana e que poderia doá-lo com calma. Com a ajuda de vários movimentos, começando pelo estômago, passando pelo peito e pela garganta, ele puxou uma bola azul. Era uma conta de raposa, sua fonte de poder, que ele vinha aperfeiçoando há 1000 anos. Ele sentiu pena de ter que entregá-la, porque ele era um com ela há tantos anos. O que levou Tathagata a uma questão completamente lógica, se o cara iria se arrepender mais tarde de sua decisão. Mas ele não parece ser do tipo que se arrepende de algo assim, então eles começaram a fazer a transição. Amitabha é um dos Budas Mahayana, o grande veículo do caminho budista. Caminhando ao longo dela, os budistas se esforçam para alcançar o despertar para o benefício de todos os seres vivos. A vida do yokai pesava constantemente sobre a raposa, mas agora, depois de jogá-la fora, ele sentiu leveza e felicidade. Com a ajuda de uma pétala de lótus, sua alma voou uma longa distância e foi trazida ao seu corpo. Era o corpo de um jovem de família rica. A pétala tocou sua testa para que a alma se movesse. Assim, com a ajuda do Tathagata, ele se tornou um homem e viverá como as outras pessoas. Seus olhos se abriram levemente, a história de Eonho estava apenas começando. Essa era a sua segunda chance. A mulher que cuidava do jovem, indo até o quarto dele, argumentou em voz alta. Ela pensou na vida desse cara, pois o jovem mestre mal havia chegado à puberdade. Mas, apesar da juventude, ele já experimentou vários medicamentos e procedimentos caros. Mas,
Infelizmente, nada disso trouxe resultados. A mulher pensou que o céu havia se afastado deles. Mas ao chegar em seu quarto, uma surpresa a esperava. O rapaz estava sentado na cama, o que surpreendeu a mulher. Surpresa, ela caiu e deixou cair o prato do café da manhã destinado ao jovem mestre. Quando o pai de Eunio descobriu que o filho havia acordado, ele não acreditou no que estava ouvindo e ficou muito surpreso. A babá ficou tão surpresa que empalideceu e não conseguiu falar normalmente, mas ordenou ao mensageiro que informasse com urgência seus pais sobre isso. O homem ficou muito feliz a ponto de chorar e, jogando o pergaminho que estava estudando no rosto do sujeito, correu para o filho. Nesse momento, Eunio caminhou com dificuldade para o lado de onde vinha o grito da mulher. No caminho para este lugar, ele viu um espelho pelo qual não pôde passar. Eunio ficou desagradavelmente surpreso. Não era isso que ele esperava ver quando decidiu se tornar humano. Ele pensou que se tornaria uma criança ou um bebê para viver uma vida humana plena. Ele ficou muito chateado, mas logo imagens e momentos começaram a aparecer em sua cabeça. A princípio ele não entendeu o que era, mas depois de alguns segundos percebeu que eram as lembranças do dono do corpo. Esse cara era o filho mais velho do senhor de uma enorme aliança comercial chamada Coalizão Suprema. Seu nome era Eunio. A ex-raposa ficou surpresa por eles terem os mesmos nomes desse cara. Ele era fraco física e mentalmente. Então, há um ano, quando sua mãe morreu, ele ficou tão chocado que parou de comer e beber. Após o incidente, ele desenvolveu uma doença crônica e aparentemente morreu. Eunio ficou chateado porque ele, o ex-rei do mundo Yokai, foi colocado no corpo de um covarde fraco que viveu uma vida inútil. Ele acreditava que o Tathagata o havia enganado ou algo parecido, ou pelo menos agiu desonestamente com ele. Se ele quisesse morrer, então tinha que ir e morrer, pensou o cara e não entendeu o que queria alcançar ao exaurir o corpo daquele jeito. Mas nessa situação o cara só podia se culpar, ele precisava prever isso e propor para ele condições que excluíssem tais situações. Mas então ele lembrou que o Tathagata havia perguntado antecipadamente se ele iria se arrepender mais tarde. O cara tentou se acalmar, porque agora ele é o dono desse corpo e o controla. Em tese, ele pode fortalecê-lo sem problemas, utilizando, por exemplo, energia natural. A grande vantagem da energia natural é que ela pode transformar um fraco em um guerreiro e tornar um guerreiro ainda mais forte. Primeiro ele precisava comer, ele decidiu verificar se havia comida nas gavetas do quarto em que acordou. Enquanto ele vasculhava um deles, os pais do dono do corpo vieram correndo e viram o filho de pé. Seu pai correu até o cara, feliz por aquele pirralho estar firme em seus próprios pés. Ele imediatamente começou a apalpar o pobre sujeito e perguntar como ele estava se sentindo e se alguma coisa o machucava. Uma lembrança surgiu em sua cabeça onde seu pai lhe disse para seguir em frente, mesmo que pareça tarde demais. Involuntariamente o cara o chamou de pai, o que deixou o homem muito feliz, pois seu filho o reconheceu. Por precaução, ele se apresentou como o senhor deste lugar. Seu nome é Adin-Yu, que também é o pai desse cara. O homem imediatamente ordenou a babá que trouxesse algo para comer, e ela imediatamente correu para lá. Eles o sentaram à mesa e lhe trouxeram um prato de comida quente, e seu pai lhe disse para não ter pressa e comer devagar. Eunio olhou para o prato com nojo. Sendo um yokai, experimentei algumas vezes por curiosidade. É verdade que seu sabor era repugnantemente amargo, causando grande rejeição, então ele não quis comê-lo. Mas como finalmente se tornou homem, ele precisava se acostumar com isso e decidiu experimentar pelo menos uma colherada. Depois de provar um pouco, ficou chocado. O pai até achou que ele estava se sentindo mal de novo e o cara perguntou que tipo de prato era. Era aveia cozida em fogo baixo com legumes e carne picados. A babá sabia que o cara poderia não gostar do prato porque quase não tinha tempero. Mas se ele comer alimentos salgados ou gordurosos com o estômago vazio, poderá ficar doente. Eunio nem ouviu até o final. Descobriu que ele gostou muito do mingau de aveia e a interrompeu com um grito de alegria. Ele rapidamente enfiou o prato inteiro dentro de si e pediu mais. Seu pai ficou surpreso com tanto apetite. O cara não sabia que a comida humana podia ser tão saborosa. Não foi um começo tão ruim. O senhor levantou uma taça para um dia tão feliz, porque seu filho finalmente acordou. Por isso, ele quis compartilhar este brinde com todos que vivem com ele nesta terra. Todo o povo se alegrou com este milagre, deu glória ao senhor da coalizão e alegremente levantou taças para ele. Uma menina estava no mirante lendo um livro. Parecia-lhe que a cidade estava muito barulhenta, ao que a segunda menina lhe contou o ocorrido. Acontece que era a irmã do dono do corpo, que também ficou muito feliz com a notícia, mas ficou tão surpresa que deixou cair o livro.
O cara não perdeu as esperanças e se exercitou para fortalecer o corpo. Já haviam se passado 10 dias, mas o jovem mestre ficou estranho ao acordar, como se algo o tivesse possuído. Segundo os criados, com exceção das refeições com o senhor, ele sempre corre assim antes de sentar no banco e mergulhar nos pensamentos. Talvez ele estivesse pensando em algo muito importante, sugeriu o pai, mas isso era improvável. Outros conseguem memorizar 1000 caracteres clássicos em apenas um mês, mas demorou mais de um ano. Era óbvio que ele não estava fazendo isso porque tinha algum objetivo importante. Embora exteriormente todos pareçam silenciosos, eles compartilham um pensamento semelhante em suas almas. O vice-lord entendeu imediatamente o que as pessoas estavam pensando. Muitos pensaram que Eunho havia se tornado um idiota. Há algumas coisas que você não deve dizer pelas costas, mas pelo menos você deve tomar cuidado ao discutir quem as paga. Seus súditos concordaram com ele, após o que ele decidiu visitar Eunho na rua. Ele ainda corria e depois da volta seguinte sentou-se e estendeu a mão para o céu. Agora tudo ficou claro para ele. Mesmo depois de 2 semanas absorvendo energia natural, ele não conseguiu reunir quase uma única gota neste maldito corpo. Ele decidiu que o problema era que o fluxo de energia estava contaminado por dejetos humanos. Era sobre a poluição dentro do corpo humano. Parecia que ele estava fazendo porcarias inúteis. O cara queria sair do território, mas não foi autorizado a sair, pois o senhor ordenou que ele não saísse do quintal até que estivesse curado. Por mais que ele convença os guardas de que está bem, eles ainda não podem desobedecer a ordem. Eunho ficou muito chateado e até um pouco bravo, pois se ele fosse um yokai eles já estariam mortos. Mas agora ele não pode fazer nada a respeito. Porém, ainda há um fluxo fraco. Ele não tem escolha a não ser se concentrar mais nisso, então por enquanto ele apenas sentou e pensou. De repente alguém perturbou sua calma e ele teve que abrir um pouco os olhos para descobrir quem era. Era a irmã do dono do corpo, que se interessou pelo que ele estava fazendo, o que a menina o assustou muito. Ela começou a chorar e explicou que seu pai não queria contar a ela o que aconteceu porque tinha medo de perturbá-lo. A menina esperava que ele entendesse, porque ela o amava muito, considerava todos maus e não entendia como podiam fazer isso com ela. Havia informações sobre ela em suas memórias. Era Somi, irmã mais nova de Aeonho, que o ama muito. Quando ele acordou, ela explodiu em seus braços e chorou. Desde então a menina sempre vinha visitar o irmão nas horas vagas. Além disso, ela era um dos motivos que o impedia de absorver energia no momento. Mas ela não sabia disso e convidou o irmão para comerem biscoitos juntos, que a criada havia trazido do mercado. O cara tentou, mas ainda ficou indignado, pensando que ela queria ganhar o perdão trazendo isso para ele. Eunho gostou muito desses doces e começou a comê-los um por um, comendo com muito apetite. Somi percebeu que seu irmão havia mudado muito. Antes ele não gostava de doces e dizia que eram muito açucarados. Ele avisou a menina que de agora em diante ela aprenderia muitas coisas novas sobre o irmão. Afinal, ele só se parecia com seu irmão mais velho por fora, mas ela imediatamente deixou claro que o amava, independentemente de seus hábitos. Para ela, o principal era que ele não ficasse tão doente de novo e todo o resto não fosse nada. À noite, Eunho sentou-se em uma mesa com vários pratos diferentes. O cara estava muito feliz, já estava com água na boca. Hoje novamente um jantar magnífico combinando terra, mar e ar. Se o brutal yokai visse tal mesa, eles explodiriam em lágrimas de sangue, mas agora Eunho não pode fazer nada, porque ele é humano. Dirigiu seus animais preparados, prometendo que hoje os comeria todos, lembrando-se dos seus sacrifícios. Tanto Eunho quanto Somi chegaram cedo para jantar. Um pouco depois o pai apareceu, mas a menina o apressou. O pai sentou-se calmamente e estava prestes a fazer algum tipo de discurso quando viu o filho, que enfiava o peixe inteiro na boca. Comer como um humano é um prazer especial, porque durante seu tempo como yokai, ele não conseguiu comer por dezenas de milhares de anos. Ele não ligava para os outros, Eunho queria comer mais. Mesmo quando a irmã ligava para ele, ele continuava colocando costela na boca. Após a refeição, o pai percebeu que o filho, nos últimos dias, havia ficado muito mais forte. Ele ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas isso foi o suficiente para começar. Mas seu pai queria conversar com Eunho sobre seus estudos. Talvez fosse a ganância de seu pai, mas ele não gostou de ter ficado para trás esse ano. Ele estava acorrentado e não podia estudar, mas agora poderia muito bem voltar para a academia. Por outro lado, o pai queria que o cara vivesse do jeito que ele queria. Claro, ele não disse para ele ir lá agora, mas quando melhorar. Eunho esclareceu se a academia ficava fora do pátio principal, o que surpreendeu seu pai. Após uma resposta positiva,
O cara sorriu maliciosamente, pois estava apenas tentando sair dali. Portanto, quase sem hesitar, Euneo concordou em ir para a academia amanhã. O pai estava feliz, como esperado do filho. Seu coração, entendendo a vontade do pai, permaneceu o mesmo. Na verdade, o cara estava pensando em uma desculpa para sair, mas no final tudo deu certo. Ele pegou uma caneca de chá quente e começou a beber como se fosse água fria. O pai ficou com medo pelo cara, e nessa hora cuspiu água fervente. Os princípios fundamentais da filosofia de Confúcio são amor ao próximo, humanismo e pensamento nobre. O conceito de Mencius dizia que o homem é inicialmente caracterizado pela filantropia, senso de dever, decência e sabedoria. A contribuição de Confúcio e Mêncio é enorme, mas durante a vida eles próprios descobrem esses postulados. Euneo acreditava que de qualquer maneira era possível aprender o que era ensinado na academia. Famílias ricas pagavam professores pobres para ensinar seus filhos. Esse era o seu entendimento da academia a partir das memórias do dono do corpo, mas isso não era importante. Afinal, a academia é apenas uma desculpa para sair para o mundo exterior. Quando o cara saiu do pátio, respirou fundo. Era isso que ele esperava. Parecia-lhe que a cada respiração, a energia natural se acumulava em seu corpo a uma velocidade incrível. O cara sentiu como seu corpo antes pesado ficou mais leve e ganhou mais força. Ele exalou com toda a força, correu e pulou alto, arrancando folhas da árvore. Após o pouso ele ficou muito feliz, sua teoria funcionou, a energia natural era simplesmente incrível. O vice-lord ficou agradavelmente surpreso que o jovem mestre já tivesse ido para a academia, apesar de ter acordado há relativamente pouco tempo. O pai também ficou feliz porque o filho foi estudar, embora ele tivesse ido estudar recentemente, após uma doença. O senhor deixou claro ao seu vice que ele também ainda achava difícil acreditar nisso. O vice-lord observou que não é incomum que as pessoas retornem à sua vida anterior diante da morte. Considerando as habilidades do jovem mestre, ele estava confiante de que o menino se tornaria um grande homem e teria sucesso como o senhor. O pai também queria isso, ele queria saber se Euneo poderia continuar seu trabalho. Ele é seu filho amado, mas agora sua intuição lhe diz que ele não é adequado para o papel de herdeiro. Mas o vice-lord achou que era muito cedo para tomar uma decisão, então precisou esperar um pouco mais. Um dos sujeitos avisou aos homens que o jovem mestre havia retornado da academia. O pai ficou muito surpreso, pois o filho chegou no meio do dia, e até assim. Acontece que ele não trouxe boas notícias, foi expulso da academia logo no primeiro dia. O senhor imediatamente foi tratar com os professores da academia e descobriu que Euneo brigou. Dificilmente poderia ser chamado de briga, porque só o jovem mestre espancou vários alunos. O pai sorriu e não acreditou, pois só recentemente ganhará forças para andar e correr. O professor ficou surpreso, na verdade ia perguntar se Euneo havia estudado artes marciais, pois durante a luta ele foi muito rápido. O pai perguntou ao rapaz se a professora estava mentindo e recebeu resposta positiva. Aqueles caras o cercaram e começaram a zombar dele. Assim que ele entrou na academia pensaram que depois da doença ele voltaria como um idiota. Mas ele aguentou, não fez nada até que eles ultrapassaram os limites e começaram a insultar seu pai e sua falecida mãe. E essa não é a primeira vez, eles já estão zombando do dono do corpo há muito tempo. Euneo quase deixou escapar que não era ele. O pai perguntou diversas vezes ao filho se ele tinha certeza do que dizia, pois a professora sabia de tudo. Mas Euneo se pergunta por que o professor ignorou todas as suas ações e só reagiu quando bateu neles. A professora não tinha nada a responder a isso, mas o pai também tinha essa pergunta e olhou para ele perplexo. Ele estava claramente chateado, parecia que sabia de tudo, mas não podia fazer nada a respeito. Pelo contrário, isso fez seu pai rir. O professor deve ter pensado que expulsar todos os agressores reduziria o faturamento da instituição. Ele aparentemente tomou uma decisão que causaria menos danos. Seu pai pareceu entender sua ação, mas não aprovou. Mas isso não mudou a situação. O cara ainda foi expulso, e essa era a única academia da região. Euneo pediu desculpas aos homens e disse que não precisava mais da academia. Depois disso, ele se virou e caminhou na direção oposta deles com um sorriso malicioso. O vice-lord perguntou ao senhor o que ele pensava sobre isso enquanto estava ali, com os olhos arregalados de surpresa. O deputado foi a favor do menino, porque ele tinha motivo para lutar, e derrotou Sete sozinho. Quando se aproximou do portão, os guardas já não o pararam, agora ele sai e entra quando quer. De qualquer forma, ele fez exatamente isso pela manhã e agora foi para a área rochosa para ganhar energia. Depois de ficar sentado por um tempo, ele explodiu e correu em direção à rocha, subindo por ela e caindo no topo da cabeça.
Suas pernas não tremem mais e sua respiração não é mais difícil. Pouco a pouco, a energia natural flui para seu corpo e o enche de ki. Ele parou na montanha e olhou para a cidade que dela era visível. Finalmente deu o primeiro passo. Eunho e seu pai estavam no mirante, e o homem perguntou ao filho o que é mais importante para uma pessoa. O cara achava que era dinheiro. A cada noite ele entendia cada vez mais sua importância. Sua percepção era semelhante à de seu pai, mas ele se perguntava o que era o segundo mais importante para o cara. Eunho acreditava que essa era a força necessária para manter esse mesmo dinheiro. O homem considerou esta resposta muito boa. Poupar dinheiro é muito bom e necessário. Mesmo assim, uma opção mais razoável é a força para se proteger, e não os valores materiais. Depois de comprar algumas coisas, um cara pode perder toda a sua fortuna, mas sempre pode começar de novo se estiver bem. Eunho parecia pensativo e um pouco irritado com o pai. Não tinha nada para responder. E então o cara percebeu o que ele estava insinuando. O cara aparentemente queria que ele estudasse artes marciais. Ele tinha razão. Meu pai perguntou se tinha algum problema. Talvez ele não estivesse feliz com isso. O cara lembrou onde tudo começou. Há 1000 anos as artes marciais foram inventadas pelos monges. Agora será divertido aprender a mesma técnica de luta que ele derrotou uma vez, mas pode ser divertido. Portanto, Eunho foi totalmente contra e concordou sem problemas. Queria começar a treinar imediatamente. O pai ficou muito feliz que o filho apoiasse sua ideia e decidiu começar estudando Dantian. Dantian são os centros de condicionamento de Qi na parte inferior do abdômen, área do coração e cabeça, importantes para técnicas meditativas e físicas. As artes marciais usam a energia Qi, e o local onde ela é armazenada é chamado de Dantian. Portanto, para dominar as artes marciais é muito importante criar um Dantian. Ela lembrava algo ao cara. Foi descrito como sendo muito semelhante à conta de raposa, a fonte de seu poder quando ele era um yokai. Lembrando disso, ele perguntou se é possível retirar o Dantian do corpo sempre que quiser. Ao que o vice-lord respondeu sem hesitação que não poderia ser retirado de seu corpo após a criação. O jovem mestre entendeu como era um pouco diferente da conta de raposa, mas ainda estava pronto para começar. O vice-senhor e o próprio senhor começaram a treiná-lo. Primeiro ele teve que sentar e cruzar as pernas. Todos sentaram assim e Eunho teve que fazer tudo exatamente como seu pai disse depois de fechar os olhos. O pai disse para ele não responder agora, mas o cara disse que tudo bem, pelo que recebeu um tapa na testa. Primeiro ele precisa abrir os canais bloqueados e respirar fundo. Naquela época, um homem desconhecido com cocar cavalgava pela cidade montado em um burro. Ele tinha uma longa barba grisalha e um rosto concentrado. Estava dirigindo propositalmente para algum lugar. Depois que começaram a treinar, algo deu errado e Eunho começou a sangrar pela boca. Seu pai o segurou nos braços e implorou que não perdesse a consciência, chamando-o periodicamente pelo nome. O pai gritou com o vice-senhor. Ele estava nervoso e queria saber quando o médico chegaria, mas pediu que se acalmasse, pois chegaria logo. O corpo de Eunho de repente ficou quente e ele perdeu a consciência após vomitar sangue. Eles não entendiam o que poderia dar errado, porque estava tudo certo. Naquela hora o médico examinou ele. Depois disso, ele disse que estava bem, ou melhor, em ótimo estado, o que não cabia na cabeça do meu pai. Por isso, pediu para repetir o que acabará de dizer. Não acreditou no que ouviu, pois viu com os próprios olhos como o cara se sentia mal. O médico já viu casos semelhantes. É simplesmente uma reação negativa quando muita energia se acumula no corpo. Seu pai achou isso uma loucura porque eu nunca havia estudado nenhuma técnica de coleta de energia. Sim, e ele não poderia estudá-los sem o Dantian, mas descobriu-se que a energia natural pode ser obtida sem ele. Mas o problema é que então a energia se acumula nos meridianos, não no Dantian, e mesmo assim a quantidade de energia é muito grande. O médico viu que os meridianos bloqueados foram abertos com sucesso, mesmo aqueles próximos ao coração. O senhor e seu vice ficaram maravilhados com o fato, pois existem tantos meridianos do coração, mas como não acreditavam nisso, o médico permitiu que eles próprios verificassem. A abertura dos meridianos do coração significa que atingiu o seu pico e que a energia dentro do corpo é muito grande. O senhor tocou seu peito e ficou simplesmente chocado com o que sentiu. Estavam todos abertos. Mesmo o Qi de toda a vida de seu pai era igual a apenas 1 ano, ele não entendia como isso era possível. Se ele ficou acamado por 1 ano e nunca aprendeu a técnica de coleta de energia. Aquele homem de cabelos grisalhos montado em um burro veio aqui para olhar o jovem mestre que havia escapado das garras da morte. Olhando para o rapaz, ele notou que o filho do senhor havia crescido significativamente ao longo dos anos.
Depois de algum tempo, Eunho abriu lentamente os olhos, após o que se levantou abruptamente e começou a inspecionar a área. De alguma forma ele acabou na montanha, sem saber onde estava ou como chegou lá. Ele apenas se lembrou de como criou o Dianta, mas não está claro como ele chegou aqui. De repente seus pensamentos foram perturbados. Um velho perguntou ao cara se ele queria estudar artes marciais. O cara se virou bruscamente para ele e olhou atentamente. O velho ficou sem graça com isso, e perguntou se continuaria a encará-lo daquele jeito. De acordo com a etiqueta, você precisa cumprimentar seu mestre com uma reverência, mas o cara nem sabia que era seu mestre. O cara não entendia porque o velho frágil dizia que lhe ensinaria artes marciais. Eunho se afastou do velho, porque quem era ele para se chamar de mestre do cara? Ele perguntou onde eles estavam. Descobriu-se que este avô foi convidado a demonstrar tudo para ele. O cara achou que o velho estava louco porque não tinha ideia do que o pai lhe mandava fazer. Mas Eunho queria escolher seu próprio mestre, então começou a ameaçar o velho para deixá-lo para trás se não quisesse se machucar. Mas o avô, sem nem fazer força, empurrou o cara no peito para que ele voasse. Eunho voou vários metros e perdeu a consciência, o que definitivamente não esperava do velho. Depois de ficar nesse estado por um tempo, ele abriu os olhos bruscamente e deu um pulo, olhando surpreso para o homem. O velho sentou-se ao lado dele e disse-lhe que seu corpo estava mais fraco do que ele pensava. O cara ficou magoado com isso e começou a ficar bravo, dizendo que era hora de parar de tagarelar. O mestre também notou que o menino ainda nem tinha começado a deixar crescer a barba no rosto. O cara ficou bravo de novo e o atacou com os punhos. Ele não estava feliz por estar falando com ele. Mas o avô novamente, sem nem se esforçar, simplesmente parou o golpe com a palma da mão, com um sorriso. Depois disso, ainda sem se levantar, ele simplesmente bateu no menino e ele saiu voando, virando-se. Eunho estava deitado de costas, com o olho roxo, olhando para o céu, imaginando quantas vezes mais o veria hoje. O menino se levantou depois de uma briga, mas o mestre quis acabar com isso e até se levantou. O mestre ofereceu uma solução. Ele iria atrás de Eunho se conseguisse agarrar a bainha do velho, mas se não puder, terá que aceitá-lo como seu mestre e tornar-se obedientemente seu aluno. O cara ainda estava muito bravo, não via sentido em concordar com essa aposta e continuou gritando com ele. O velho continuou a provocá-lo, dizendo que não tinha certeza se conseguiria agarrá-lo pela bainha. Eunho ainda decidiu correr até ele, pois mesmo sem mestre ele poderia se tornar o rei do mundo Youkai. Parece que o cara já estava perto do objetivo, mas o velho simplesmente pulou alto no ar. O avô escapou das mãos do menino, deixando atrás de si um rastro de grama que arrancou com um salto. Ele parecia uma palmeira enorme sob uma rajada de metros, mas, por outro lado, parecia um coelho. O cara decidiu que seria melhor pegá-lo pela pele do que pelo tecido e pulou em sua direção. O avô de Eunho novamente, com facilidade, graças a uma finta, desviou dele e o plano do cara falhou. Talvez a pele do velho esteja seca e áspera devido à idade, mas certamente não parece pedra. O cara resolveu agir diferente, encontrou algum tipo de pedra e não conseguiu pensar em nada melhor do que jogar a pedra nele. Mas ele acabou se enganando. O velho fez o mesmo, esquivou-se facilmente, mas ficou surpreso com a desenvoltura do sujeito. Eunho não perdeu as esperanças e continuou a atacá-lo, mas ele, sem nem se incomodar, desviou com calma. O cara ficou bravo, concentrou sua energia aqui e acelerou, o que surpreendeu o velho. Finalmente, depois de tanto tempo, ele conseguiu acertá-lo no peito e até mexê-lo um pouco. O mestre cerrou os dentes e Eunho ficou com uma expressão demoníaca. Depois disso ele simplesmente riu. Ele sorriu, dizendo que, para um pirralho, ele tinha boas inclinações nessa direção. O cara arregalou os olhos e olhou para o velho, sem entender do que ele estava falando. Depois disso, o velho bateu com força no rosto dele e saiu voando novamente, chamando de velho maldito. Ele ouviu dizer que os homens verificaram se ele tinha talento para artes marciais antes de conhecê-lo. Seria triste se o machucassem acidentalmente. O velho acreditava que não cresceria se não visse o céu. Embora o jovem mestre tivesse um talento inato para as artes marciais, o velho já podia compará-lo ao irmão. Mesmo seu irmão mais novo, apelidado de gênio das artes marciais, não era tão talentoso naquela idade quanto Eunho. Irmão mais novo do mestre, atual chefe da família Nangon e líder da Aliança Murin. Seu nome está legitimamente incluído na lista dos 24 mais fortes e ele é considerado o mais forte de Murin. Era sobre o rei da espada Nangon Jin, o que surpreendeu o pai de Eunho, mas o velho não conseguiu dizer em voz alta o que ele queria dizer.
Isso poderia ser chamado de ganância inútil do velho, mas ele realmente queria transformar Eowyn em um mestre forte e apresentá-lo ao mundo. O senhor não tinha motivos para recusá-lo se o mestre quisesse treinar pessoalmente o cara. Porém, ele ficou triste em dizer, mas o jovem mestre conseguiu agarrar sua bainha. Nesse momento, o menino estava sentado na cama e olhando apenas para um ponto, com um olho roxo. Já era meia-noite, então meu pai me pediu para pensar novamente enquanto o mestre descansava no anexo. Mas a palavra de um homem vale ouro, embora eles não se conhecessem muito. Então o pai pediu um favor ao avô. De repente os homens viram na frente deles um Eowyn espancado de pijama, que estava claramente insatisfeito com alguma coisa. O cara estava se perguntando qual era o motivo de seus ataques não funcionarem no velho. Graças a isso, ele mesmo quis aprender com esse mestre e pediu para lhe ensinar tudo o que sabia. Eowyn sentou-se de joelhos, fechou os olhos e abaixou a cabeça, esperando a concordância do velho. Mas ele ficou decepcionado, pois o mestre disse que agora não tinha vontade de ensinar o cara. Um dia, Eowyn estava conversando com o vice-lorde sobre Nangon Yongnan, o grande mestre das artes marciais. Ele não tem uma reputação tão grande porque deixou a família Nangon para passear, que é seu hobby. No entanto, sua visão é melhor que a dos outros e ele ainda é um artista marcial incomparável. Ele ocupou um lugar na lista dos 24 mais fortes junto com seu irmão mais novo, Nangon Jin, líder da Aliança Morin. Assim, verifica-se que ele é um bom professor, e o deputado considera uma honra ser seu aluno. Mas foi o cara que apareceu diante do Tathagata com confiança, sem qualquer cortesia, então é uma honra para o velho ser seu discípulo. É por isso que Eowyn não gostava de se curvar diante dele, eles iriam rir dele se o mundo Yokai descobrisse isso. Mas ele dificilmente está numa situação em que precise se preocupar com isso, ele só queria ficar mais forte. 2 anos se passaram desde aquele momento, era inverno lá fora, tudo ao redor estava coberto de neve. Sons altos foram ouvidos à distância e a neve começou a cair das árvores perto deste lugar. O mestre e Eowyn praticavam espadas, saltando rapidamente de árvore em árvore. Durante esse tempo, o cara ficou muito mais forte. O mestre já fazia esforços consideráveis para resistir aos seus ataques. Eles lutaram sem parar, ora movendo-se no ar, com a ajuda de árvores, ora correndo. O mestre começou a ganhar sua energia aqui, e o menino não ficou perplexo e repetiu depois dele. Eles se bateram no peito e por alguns segundos houve silêncio ao redor, nenhum golpe de espada foi ouvido. Após tal ataque, eles se dispersaram em diferentes direções, criando uma explosão de ar e levantando neve no ar. Os dois exalaram. A batalha foi quase igual. Então, depois de recuperarem o fôlego, a conversa começou. O mestre pediu ao pirralho louco que fosse mais contido se não quisesse matar seu mestre. Mas o cara, pegando a espada com as 2 mãos e colocando-as atrás da cabeça, respondeu com cara de insatisfeito que o velho foi o primeiro a assumir aquela postura. Mas esse idiota entendeu mal. Não foi um ataque, mas apenas legítima defesa, após o que ele mostrou a mão inchada. Até o mestre agora estava achando difícil brigar com Eowyn, mas o cara acreditava que a culpa era da idade. O velho acreditava que tinha o péssimo hábito de falar bobagens constantemente. De repente o velho disse que havia chegado a hora, mas o cara ainda não sabia do que estava falando. O mestre jogou-lhe um objeto retangular embrulhado em um pano vermelho e ordenou que ele calasse a boca. Eowyn desenrolou o trapo e viu uma linda espada em um estojo preto, o que o surpreendeu. Essa espada é especial. Há muito tempo cai aos pés do mestre, sem reconhecer o dono. No começo o cara ficou chateado por ele ter deixado ele segurar a espada para poder retirá-la depois, mas tudo o que ele precisou fazer foi desembainhar a lâmina. O cara fez isso, tirou a espada do estojo e olhou com atenção, levantando-a na sua frente. Ele começou a se acostumar com a nova arma, primeiro desenhou vários 8 no ar. Acostumado com seu peso e tamanho, ele começou a treinar ativamente com ele, aprendendo diversos ataques. O mestre observou silenciosamente enquanto o cara ganhava experiência e dominava essa arma. Quando atinge seu pico, pode-se superar a habilidade normal da espada revestindo a espada com Ki. Foi a chamada aura de espada que Eowyn o conquistou sem muita dificuldade. O mestre só conseguiu entendê-la quando seus cabelos já estavam grisalhos, mas com esse cara foi diferente. Apenas 2 anos se passaram desde que ele pegou esta espada e sucumbiu a ela. Ele estudou-o bem o suficiente, podia até cortar grandes paralelepípedos. Depois de tal incidente, o cara notou que essa espada era muito boa e ele teve sorte com ela. Um dia, o mestre recorreu a Eowyn, dizendo que tinha uma ideia de sua força máxima. O que, claro, interessou ao cara, por isso surgiu em sua cabeça uma questão lógica sobre a quantidade de sua força.
O cara praticou as melhores técnicas de espada do mundo da família Nangon e as dominou completamente. Mesmo com a técnica mais forte de sua família, a habilidade com a espada imperial, ele agora deveria ter força suficiente para derrotar os anciões das grandes facções Murin. É estranho que o cara, sem muita alegria, simplesmente tenha confirmado as palavras de seu mestre. Isso mesmo, ele era um gênio que o velho nunca conheceu em toda a vida, mas o cara o interrompeu. Ele não queria ficar mais forte assim, mas o mestre ainda não entendia do que ele estava falando. O cara quis dizer que não queria que a influência da tecnologia o impedisse, mas o velho novamente não o entendeu. Sem dúvida, a habilidade com a espada de Nangon é a melhor do mundo, e é por isso que ele se tornou tão forte. Porém, embora o cara acreditasse que era o melhor, ele logo percebeu que essas técnicas estavam impedindo sua verdadeira força. O velho ainda não entendia completamente o que o cara queria transmitir a ele, então continuou perguntando novamente. Mas Eunio estava cansado de explicar para ele, então ele simplesmente se virou em busca do objeto desejado. Depois de alguma pesquisa, ele avistou uma árvore perfeita para servir de exemplo. Ele desembainhou sua lâmina, encheu a si mesmo e a arma com energia que executou um ataque em direção à árvore. Ele nem tocou nele, mas atirou como se fosse uma varinha mágica, fazendo um buraco nele. O velho já estava em guarda, mas não era só disso que o cara era capaz. Depois disso, ele criou um redemoinho de que quebrou esta árvore em pedaços. Um vento forte emanou dela. O mestre não esperava ver isso e então percebeu do que o cara estava falando. O cara tinha um olhar diabólico e proposital, até torceu o nariz. Eunio então atingiu os restos da árvore com sua espada e ocorreu uma explosão muito forte e brilhante. Depois disso, ele guardou a espada e olhou naquela direção com uma expressão séria no rosto. Após o último ataque, restou apenas um grande barranco. Com a ajuda de sua força ele demoliu uma árvore com raízes e um grande pedaço de terra. O velho considerou esta uma excelente aura de espada, algo que não poderia ser expresso em palavras. É como uma sinergia entre o conceito de limitado e a própria essência das artes marciais. O mestre perguntou quando o cara conseguiu aprender isso, mas a resposta o surpreendeu. Acontece que Eunio tinha acabado de começar, antes fazia tudo de acordo com as técnicas e não tentava liberar todo o seu poder. Embora o velho soubesse que o menino o havia superado, ele não achava que a diferença fosse tão grande. O cara, com um sorriso, brincou que agora o mestre sabe por que foi chamado de atrevido. Como ele começou agora, significa que ainda não completou essa técnica, o que o cara confirmou. E o mestre queria ver toda a força de Eunio e ver até onde ele conseguiria ir. A princípio o velho pediu permissão para ajudar o rapaz e depois decidiu que ajudaria sem aprovação. Talvez o seu amplo conhecimento, acumulado até agora, ele viajou pelo mundo e viu diferentes artes marciais, lhe seja útil. Mas o cara não pôde deixar de ser sarcástico, dizendo que seria estranho se o velho não servisse para nada. As artes marciais foram iniciadas por um seguidor do Dharma, e pessoas importantes também participaram do seu desenvolvimento. Mestre budista Sambon e primeiro demônio celestial, o cara sabia de quem estava falando. Ele lembrou que Sambon veio até ele no mundo yokai junto com um monge idiota e usou a técnica Yin e Yang. De repente, a garota de quem ele gostava quando era yokai surgiu em suas memórias. Ele já havia se esquecido dela, mas se perguntava se ela estava feliz com o irmão no submundo. Se Eunio tivesse nascido naquela época, ele teria lutado contra eles para se tornar o mais forte. O cara apenas riu, o que levantou dúvidas do velho. Por conta disso eles até pararam um pouco. O mestre novamente o considerou atrevido, pois parecia que se tornar o mais forte da história era uma piada para ele. Primeiro, o cara pegou uma espada para ficar mais forte e começou a sacar sua arma. Mas agora seu objetivo é se tornar ele mesmo como uma espada, pensou o cara, colocando a espada na sua frente. Mais um treino foi marcado, Eunio se preparou para a luta e ganhou energia aqui. Eles ficaram distantes um do outro. O mestre também pegou uma arma e ficou em posição de luta. O mestre avisou que se o cara não bloqueasse o golpe, morreria ou se machucaria. Se isso acontecer, ele será considerado o professor que matou seu aluno. O velho perguntou-lhe sobre a sua prontidão para não atacar inesperadamente e ele teve a oportunidade de repelir o ataque. Eunio não respondeu, mas com toda a sua aparência mostrou que já poderia começar. O mestre reuniu sua energia Chi, deu um passo para trás e começou a acelerar para atacar. Ele tinha uma espada nas mãos, também coberta de Ki, e correu em direção ao oponente com grande velocidade. Ele estava prestes a mostrar ao aluno a experiência de toda a sua vida, mas por enquanto aguardava com calma o ataque. Tudo o que ele aprendeu em toda a sua vida, ele colocaria em apenas um golpe.
O cara se concentrou no ataque do professor e franziu as sobrancelhas, esperando sua aproximação. Assim que o velho estava na distância exigida, o estudante conseguiu desviar o golpe. Ele cortou sua espada como se fosse repolho, os olhos do velho se arregalaram em choque. Neste momento, houve uma explosão muito brilhante de energia Ki-Jeonyo, iluminando tudo ao redor. Isso aconteceu em poucos segundos. O mestre nem parou, mas voou sobre o cara. No momento em que o mestre pousou, a explosão quase desapareceu e fragmentos da espada se espalharam em diferentes direções. Parecia que o cara não fez muito esforço enquanto guardava calmamente a espada. Eunyo exalou, sua boca ainda emitindo uma luz brilhante de energia chi e vapor. De repente, o velho, tremendo, riu histericamente. Certamente não esperava tal resultado da batalha. Sua unidade de espada e ki, a aura da espada e a própria arma foram quebradas e interrompidas. A maior iluminação que ele alcançou ao longo da vida revelou-se inútil. A espada do velho revelou-se um tanto arrogante. Ele se perguntou quantos golpes o estudante conseguiu desferir. Acabou sendo 1000. Parece que ele acabou de começar e quase imediatamente dominou esse equipamento pesado. Eunyo concordou com isso, mas essa técnica ainda não tinha nome. Era bastante nova. Com a espada no chão, enquanto sua arrogância subia aos céus, o velho surgiu com algo adequado. Ele pode ser chamado de céu próprio, porque faz até os céus tremerem de medo. E soaria ainda melhor, uma espada que esmaga os céus. O cara até pareceu gostar disso. Ele pensou por um momento, uma espada que pudesse esmagar o céu parecia muito boa. Mas o velho estava simplesmente compartilhando seus pensamentos. Talvez este seja um nome muito grandioso. Com isso, após 5 anos de treinamento com o mestre, o cara alcançou alturas enormes. Ele criou e completou a técnica de espada mais forte de todos os tempos, chamada Espada Esmagadora do Céu. Pela manhã, Eunyo caminhou até o pai, bocejando e se espreguiçando. O treino de ontem correu muito bem. Ele dormiu demais porque passou a noite assistindo aos ensinamentos do mestre para aprimorar suas habilidades. O cara chegou bem na hora. O pai pediu para ele ir para a academia e levou o Somi com ele. Em geral, esse é dever do vice-senhor, mas ele pediu alguns dias de folga para visitar a mãe doente. O cara sugeriu apenas mandar um criado e alguns guardas. Depois de comer ele iria treinar, mas ele era a pessoa mais forte e confiável de toda a coalizão suprema. Então, como seu pai mandou ele ir, ele teria que ouvi-lo. Então ele exalou descontente e concordou. Se você pensar assim, devido à sua obsessão por treinar, ele realmente não vê Somi há muito tempo. De repente Eunyo parou e se perguntou desde quando ele obedece inquestionavelmente ao pai e cuida da irmã. Ele estava cada vez mais parecido com o verdadeiro dono do corpo, Eunyo, o que não o deixou particularmente satisfeito. Convencendo-se de que era ele, e não aquele Eunyo morto, o cara caminhou mais longe, com um andar confiante. Dizem que só os ricos têm condições de estudar nesta instituição, até mandam carruagens para eles se exibirem. O vice-lord também veio em uma carruagem para buscar Somi na academia. Só de pensar nisso deixou inquieto. De repente, um dos homens, que estava ajustando as rédeas dos cavalos, percebeu que o sujeito olhava atentamente naquela direção. Ele tentou perguntar a Eunyo por que ele estava olhando, e ele simplesmente sorriu. O homem não gostou muito disso e imediatamente começou a ameaçar e decidiu esclarecê-lo sobre quem era o dono desta carruagem. O cara, nem um pouco assustado, começou a desembainhar a espada, e o homem também não ficou perplexo e concordou em lutar na hora. Mas descobriu-se que Eunyo não estava pegando a espada, mas sim sua tábua dourada com um padrão de nuvem e um símbolo tinha gravado. O homem caiu em estado de estupor e começou a suar frio ao saber que era membro de uma das 4 grandes alianças, a Coalizão Suprema. Ele fez uma cara de insatisfação, mostrando esse sinal e perguntou novamente de quem era a carruagem. Depois de pouco tempo, a tão esperada Somi apareceu. Ela ficou muito feliz em ver seu irmão. Correndo até o rapaz, ela pulou em cima dele, abraçando-o pelo pescoço, feliz porque ele tinha vindo buscá-la. Ela já tinha 16 anos, então ele ficou indignado porque era hora de parar de se atirar nele daquele jeito. Ela pensou que ele se referia à opinião de outra pessoa, mas isso não deveria incomodá-la, porque ela simplesmente ama o irmão. Mas não foi isso que ele quis dizer, e foi por isso que a garota sorriu maliciosamente, olhando para o irmão. Parecia-lhe que essa menina se parecia com sua falecida mãe. Ela havia ficado muito mais bonita nos últimos anos. A menina sugeriu parar no mercado no caminho e fazer um lanche, mas o cara ainda ficou indignado por ela estar andando, debruçada sobre ele. Esse homem perguntou ao amigo seu Guk Jou se ele conhecia o menino, ao que recebeu uma resposta positiva.
Este é o jovem senhor da coalizão suprema, parece claro pela aparência. É estranho que o homem não o tenha reconhecido. À noite, meu pai sentou-se pacificamente em seu escritório e olhou para um envelope lacrado. De repente, atrás do muro, ele ouviu seus filhos conversando depois de lancharem. A menina comeu muito e ainda estava com fome. Mas ela se justificou dizendo que supostamente tinha uma barriga especial. Depois disso olharam para o pai e notaram que haviam chegado. Mas notaram que o pai estava sentado chateado, um tanto abatido. Aparentemente algo havia acontecido. Depois de um curto período de tempo, ele finalmente decidiu contar o que aconteceu. Acontece que o velho mestre, professor Eônio, morreu há 2 dias da madrugada. O cara ficou chocado com a notícia. O velho parecia estar em boa forma e não tinha intenção de morrer. Toda a família se reuniu e foi em caravana se despedir do velho mestre. Eônio sentou-se com o rosto calmo, mas naquele momento ele mesmo relembrou os momentos do tempo que passou com a professora. O cara só queria viver do jeito que ele queria. Ele disse isso no último encontro com o velho. Ao que ele respondeu que este é um caminho muito difícil, mas bom para os mais fortes que querem chegar ao auge das artes marciais. Portanto, o mestre queria ver pessoalmente qual caminho Eônio seguiria. Ele estava se perguntando quanto tempo ainda lhe restava. Ao que o cara, como sempre, brincou que o velho não tinha muito tempo, por isso voltou a chamá-lo de parasita. Você não deve derramar muito sangue. Se o derramamento de sangue não puder ser evitado, você precisará reduzi-lo tanto quanto possível. Mas o cara só queria viver de acordo com seus desejos e nada mais. Neste mundo não se sabe até quando tudo correrá como ele deseja, avisou o velho. Ele não queria as palavras sangue e demônio associadas ao nome do cara. O principal era que ele se controlasse. Os 5 anos que passaram juntos foram longos e agitados, ambos pensavam assim. O cara se lembrava de tudo isso sem nenhuma emoção no rosto, pensando que depois da morte as pessoas vão para o submundo. Isso é mais o começo do que o fim da vida. Ele gostaria de ver o velho novamente. Pela manhã aproximaram-se do palácio da família Nangon. Esta era a família do mestre. Nesta hora muitas pessoas entraram no pátio. Ao se aproximarem do portão, todas as pessoas que passavam concentraram sua atenção neles. Todos reconheceram a guarda da coalizão suprema, montada em uma armadura e montada em um cavalo. Todos os guardas eram mestres de elite das artes. Eram mais fortes que os chamados mestres de primeira classe. O grande guardião Shao Wu se apresentou e forneceu informações sobre a chegada do mestre a Jin Yu e das crianças. O homem mais ocupado do Vale Central já percorreu um longo caminho. Foi uma honra para o chefe Nangon conhecer a Jin Yu. Ele é uma pessoa famosa e influente. O cara achava que o sindicato era tratado como uma família de comerciantes quando visitava uma família tão grande. Ele ficou surpreso que o próprio diretor tenha saído para conhecer seu pai pessoalmente. Ele o lembrou daquele professor. Assim como aquele que causou problemas na academia, este também parece ter medo do poder financeiro do pai. Chegaram ao palácio para homenagear a memória do grande mestre que ensinou Eônio. Os cortesãos ficaram surpresos com isso, e o tio do chefe, de qualquer forma, queria que a Jin Yu viesse. Apresentou seus filhos, seu filho Eônio, que como sempre, ficou com cara de insatisfeito, e sua simpática filha Somi. Foi uma honra para a menina conhecer o chefe de uma família tão grande. Ela estava com um sorriso feliz. Acontece que meu tio sempre mencionava a jovem Somi em suas conversas. Ele também aconselhou aceitá-la como sobrinha neta, porque ela é esperta, inteligente e bonita. Depois disso, ele voltou seu olhar insatisfeito para o igualmente insatisfeito Eônio. Ele esclareceu se era verdade que seu tio lhe ensinou artes marciais, ao que o cara simplesmente permaneceu em silêncio. Mas parece que ele ainda resolveu responder, dizendo que havia estudado diversas técnicas da família Nangon. Os sujeitos ficaram chocados com o descuido do mestre. Ele ensinou artes marciais em família a um estranho. Mas o chefe calou-os com um gesto de mão. Não adiantava fazer cena diante de seu querido convidado. Imediatamente o chefe e Eônio colidiram com olhares de desprezo. Ambos estavam insatisfeitos com alguma coisa. O chefe pediu desculpas e pediu para entender que eles não conhecem bem a etiqueta e falam sem entender a situação. Mas a Jin Yu não guardou rancor, pois apenas pediu ao mestre que treinasse seu filho para que ele pudesse se defender. Portanto, ele esperava que eles o perdoassem por seu pedido egoísta. Ele até se curvou. Seja como for, eles já percorreram um longo caminho, então o chefe pessoalmente queria mostrar tudo aqui. Neste momento, fora da cidade, na floresta, alguém parecido com um homem primitivo cheirou. Ele fez isso em direção à cidade, farejou por todos os lados, segurando um bastão vermelho com uma corda azul na mão.
Acontece que ele sentiu o cheiro de algum tipo de monstro que havia chegado na cidade. Parece que já havia encontrado algo parecido. Na parede havia uma foto alegre do mestre e, sob ela, havia uma vela memorial em um castiçal. Eunho, ainda sombrio, com as sobrancelhas franzidas, ficou no corredor e olhou de longe para o altar. O pátio estava muito lotado, muitos vieram homenagear a memória deste velho. Além de pessoas dos 9 grandes clãs e 5 famílias famosas, há até pessoas de seitas pouco ortodoxas aqui. Pouco ortodoxos são aqueles que não seguem as normas geralmente aceitas. Em Murim, são frequentemente chamados de representantes da facção do mal. Eunho se perguntou como sua irmã sabia de tudo isso. Ele perguntou, olhando para ela com desconfiança. Ela viu seu pai conhecendo muitos deles, mas ele não sabia que ela estava espiando. O pai se ofereceu para acompanhar o chefe, para que os filhos pudessem comer aqui por enquanto, o que eles concordaram com alegria. Eunho vai tomar um ar enquanto Somi pede mais comida para 2. Um homem grande e musculoso colocou agressivamente um copo sobre a mesa. Ele estava farto de funerais tão tristes, estava zangado e muito indignado.